Bom dia, os irmãos, né? Então, irmãos, vamos abrir lá em Mateus, né? Vamos começar já, né, com a palavra, né? Mateus 5, né? Vamos ler o versículo 5, né? Que é onde eu vou, né, compartilhar um pouquinho aqui, que é o seminário, né? Liderando em cooperação, que é a mensagem 20, né? Amém? Bem-aventurados os mansos, pode... Porque herdarão a terra. Amém, irmãos? Então, irmãos, bem-aventurados os mansos, né? Que nem o pastor já compartilhou tudo lá, né? De humildade, essas coisas, né? Que a gente tem que ser. E esta mensagem, no título desta mensagem também, liderando em cooperação, o tema é assim, ó, é o segredo de José, né? E o José, como que ele era, né? Ele era manso, ele era humilde, né? Ele não tinha nada, não tinha mágoa, ele não tinha nada, né? Porque se fosse para a gente pensar mesmo, né? Ele tinha todo, né, o direito, né, de viver amargurado, de viver reclamando, né? Porque desde a família dele, né? A família dele lá, que nem os irmãos dele, né? Tudo maltratava ele. E ele sabia, né? Ele sabia reconhecer, né, o que Deus queria na vida dele, né? Desde criança, né? Então, ele foi humilde, ele foi manso e humilde, só aceitando todas as coisas que vinham do Senhor, né? E às vezes a gente tem que espelhar, né, na história de José, né, que todo mundo já conhece, né? E daí também, essa mensagem, ele pediu na palavra também, é Pedro, né? 1 Pedro 5, 6. Eu vou estar lendo aqui também com os irmãos. Ele leu 1 Pedro 5, eu vou ler o 6 e o 7. Humilhai-vos, pois, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora vamos ler o 7 também, né? E lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Então, o José, né, ele lançava, né, toda a ansiedade dele, ele lançava para quem? Ele não lançava para, né, os irmãos, nem para, né, um líder, né? Ele lançava para quem? Porque ele sabia, né, que ele não podia reclamar com os irmãos. Ele sabia que tinha um autor, né, sobre a vida dele, né? Ele reconhecia, né, que primeiramente ele tinha que ser submisso a essa autoridade, né, que é Cristo. Então, ele reconhecia. Então, ele nunca reclamou de nada, né? Ele passava a aprovação, né? Foi jogado no poço, foi vendido, né? E Deus permitindo tudo aquilo com ele, né? Porque sabia que ele ia, né, perseverar, confiando somente no Senhor, né? E para a gente olhar a nossa vida hoje, né? O que o Senhor está colocando E já colocou, né? Desde quando a gente vem para a igreja, colocou em nossas mãos, né? E será que nós estamos aceitando tudo o que o Senhor colocou para nós? Né? Como foi falado lá, né, que às vezes Deus colocou lá um grupo familiar, né, para você prosperar, né, crescer ali, e nós estamos entregando para o Senhor de volta, né? Então a gente tem que pensar tudo isso, né? Será que o que Deus colocou nas nossas mãos que nós estamos devolvendo para o Senhor e não estamos aceitando, né? Não estamos aceitando trabalhar dentro das nossas vidas. Então, nós estamos sendo orgulhosos, né? Nós estamos soberbos, né? Nós não queremos esse tratar do Senhor na nossa vida. Então, nós precisamos, né, procurar, né, na palavra, né, e ver tudo isso que o Senhor já nos mostrou, que Ele falou, nós viemos para a vida da igreja, nós não vemos nós vemos todos cheios de pecado, né? Uma carga de pecado em nós, né? Mas desde que o Senhor vai dar mais para a gente, né? Mas a gente tem que aceitar que isso é o Senhor nos apurando, né? Para nós ficar somente na vontade dEle, né? E Ele falou também que Deus vai cobrar isso de nós, né? Ele falou que Deus vai cobrar, não importa se vai demorar ou se já está cobrando para alguns, mas Deus vai cobrar isso de nós, do que Ele colocou em nossas mãos e que nós, né, paremos ali. Nós paremos ou devolvemos para o Senhor, né? Ou passamos para outras pessoas. Então, ele falou que Deus não vai aceitar isso. Então, nós temos que, né, pedir mesmo a orientação do Senhor e se humilhar, né?
Porque ele falou, né? Porque é só a gente se humilhando na presença do Senhor e que a gente vai ser exaltado, né? É que ele falou lá também, né? Falou que a gente não está quebrado ainda. Que ele falou que o homem quebrado, ele aceita a autoridade de Deus, né? Agora, então, ele falou que não vê ninguém quebrado ainda, porque se o Senhor manda você evangelizar, você não vai. Se o Senhor manda você fazer isso, você também está dando desculpa, não vai. Então, a gente não está quebrado, né? Então, primeiro, a gente precisa estar quebrado para nós, né, poder o Senhor nos usar, né, diante dos ensinamentos que nós já aprendemos, né? E que o Senhor venha mesmo, né, para nós ser prósperos também, né, na palavra, né, que ele falou, no nosso tempo, né, porque se nós ficar só, que nem falou, vindo na igreja, ficar sentado, só recebendo, passa ano, entra ano, você fica ali só recebendo, você não produz nada para o Senhor. Então, né, o Senhor vai dar como se diz, vai dar um chacoalhão, né, que ele falou, vai dar um chacoalhão na gente, para a gente se endireitar, né, para ficar na posição dele. E é isso que eu peguei dessa mensagem, né. Os irmãos me perdoam aí, porque eu dou glória a Deus, porque o Senhor mesmo, se a gente, né, falha, né, que eu falo por mim, o Senhor manda a gente fazer, a gente não faz, mas glória a Deus que Ele está chamando, né, porque isso aí é para nós ser quebrantado, né, e aí, como foi falado, é a gente ser humilde e reconhecer, né, porque nós não somos capazes de nada, né, eu falo por mim, porque nossa vida, para mim está aqui, Jesus amado, eu penso, mas só o Senhor, né, mas se a gente não falar o sim para Ele, como que Ele vai nos usar, né? Então, amém, irmãos? A paz do Senhor, igreja. Irmãos, hoje eu vou falar sobre o livro O Bem, Imitação da Vida, né? Eu vou falar aqui do capítulo 4 ainda, né? Do subtítulo A Doutrina Estranha. Aqui em 1 Timóteo, do capítulo 1, versículo 3 ao 7, Paulo ele escreve para Timóteo e ele fala para ele ficar lá em Éfeso, não sair de lá. Nessa carta, Paulo exorta a primeira igreja, porque eles estavam pregando um falso evangelho, uma doutrina estranha, coisas que não tinham nada a ver com Cristo, né? E a verdadeira doutrina tem que ser pregada em Cristo Jesus. E eles pregavam tradições de homens, né, costumes, coisas que não tinham nada a ver com a palavra. E como hoje mesmo as pessoas estão pregando, né, em alguns lugares, coisas que estão fora da palavra. Tem igreja que prega só vitória, 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 né? E aí Cristo está fora. E aí a igreja lota, né? Porque aí é uma mensagem que vai massageando o ego da pessoa. E aí é isso que a pessoa quer ouvir, não é verdade? E a doutrina estranha é a imitação da vida, né? Como diz aqui no livro. Pessoas que pregam bem uma palavra, falam bem, tem até teologia, né? E isso faz com que as pessoas se iludam, né? E achando que isso é divino. Quando eu conheço os princípios morais de Cristo, aí sim, só que eu não obedeço a eles, aí está fora da palavra, né? Aí é uma doutrina estranha. E agora eu vou falar do subtítulo também, que fala a boa moral. Em Provérbios 19, 21, em 2 Samuel fala também que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus, ele não condena os nossos projetos, os nossos sonhos, mas os projetos dele é que prevalecem na nossa vida. Quantas vezes, né, irmãos, a gente projeta uma coisa, pensa que é algo bom, aí Deus vem, tira aquele projeto de lá e coloca um outro, você fala, nossa, nada a ver, né? Mas aí você vê que o que Deus fez é muito bom, porque o dele prevalece, o dele é perfeito, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Um exemplo disso, eu já contei aqui para os irmãos que eu tinha feito prova para o concurso da prefeitura e para professora, porque eu era contratada, e o meu sonho era ser concursada para ter algo seguro,
que eu achava seguro. Fiz a prova, mas nessa época eu já tinha sido mandada embora e eu comecei a vender doces. E os irmãos sabem que para fazer uma praça de clientes é muito difícil. E aí eu fiz a prova, passei, depois de 1 ano e meio me chamaram, e mesmo assim eu falei, Senhor, é da tua vontade que eu vá? E Deus falou que era para eu ficar onde eu estava. Desisti, assinei a desistência. Ainda não estava entendendo, mas eu falei, é melhor obedecer, né, do que sacrificar. 1 semana depois, levei meu pai ao médico, e o médico falou que meu pai estava com câncer maligno. Aí eu entendi, agora por isso, porque aí eu posso cuidar dele, né? Então, olha o plano de Deus. O plano dele é perfeito. E João 15,16, ele nos escolhe para irmos e darmos frutos. E nós, irmãos, devemos assim estar com uma mente convencida de Cristo, né? Que é o nosso bem, né? Um exemplo aqui, quando Deus tratou com Saulo, né? Tornou Saulo Paulo. Saulo ele tinha projetos, Deus já tinha outro, perfeito. E o engano de Satanás, que Satanás prende as pessoas, é confundir a moral com a vida. Gente, moral é totalmente diferente com vida, né? Vida é Cristo. São bem parecidas, mas são totalmente diferentes. Um exemplo, a semente da laranja e a semente do limão. Gente, são idênticas, né? Totalmente parecidas. Mas quando eu planto num solo fértil, eles nascem e dão frutos, os frutos são diferentes, né? Então, a moral é diferente de vida, né? A boa moral. Um exemplo, eu pego e falo para o meu filho assim, filho, você não deve roubar, porque isso é errado diante da nossa sociedade, né? Está errado, eu ensino meu filho assim. Isso aí se chama moral, certo? Princípio. Mas vida é diferente. Aí eu ensino para o meu filho, filho, você não deve roubar, porque Cristo, que é o Senhor da sua vida, não se agrada disso. É diferente moral de vida, né, irmãos? Eu vou aqui falar o último trecho daqui do capítulo, que fala: o projeto de Deus é o de limpar o mundo da sujeira de Satanás. Mas como cooperaremos na execução desse projeto se não exaltarmos a Cristo como nosso Senhor? A autoridade de Cristo precisa ser estabelecida em nosso coração, para que também seja estabelecida nesse mundo. Cristo é a palavra de Deus. Portanto, abstemo-nos de algo, não porque é errado, mas porque Cristo, nossa autoridade, não quer. Precisamos descobrir quais são os pontos em que resistimos a Deus, a fim de podermos arrependermos, sujeitamos a sua autoridade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar com vocês o seminário Desenvolvendo a Liderança, mensagem 16. O título dessa mensagem é Liderar, Nutrir e Apacentar. Essa mensagem fala a respeito do que o presbítero faz numa cidade, né? Então, falar de presbítero é complicado, né, irmãos? Então, vou falar aqui, ó. Então, um presbítero, quando ele vem para uma cidade, tem pontos que ele tem que manter, né? Tem que obedecer para a obra estar estável na cidade, né? E crescer. Então, tem pontos, pastor, que tem que obedecer para essa obra estar crescendo, né? Essa obra, irmãos, que quando o pastor veio para cá, ele trouxe, né, a obra que foi revelada para o ministro lá, né? Então, essa estrutura que foi revelada lá na vida do ministro, como que é o que quer dizer a igreja vir para cá, nessa estrutura toda que veio para cá? É o falar da boa nova, né, que tira o homem da morte eterna e traz salvação. Então, veio essa obra para cá, esse ministério para cá, para falar isso para a gente. Não só para os que estão aqui, mas para aqueles que estão lá fora também, né, que estão prestes a ser alcançados.
E essa obra, irmãos, esse falar da Boa Nova, ela recria, né, o espírito do homem. Mas o que quer dizer isso aí, né? É o poder da palavra de Deus. Olha o poder que ela tem de recriar o espírito, porque o homem tá, quando ele vem para cá, ele está com o espírito morto, né? Sem a vida de Jesus. Então ele recebe Cristo e batiza também. Aí tem o poder, com a busca da palavra, de recriar o espírito e restaura as almas. E coloca a gente, né, como assessor de Cristo. Está escrito lá em Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, essa é a revelação que Deus deu, né, ao ministério da obra do Senhor. Então, o que significa isso aí? Quando a gente recebe essas boas novas também, a gente vai ser edificado espiritualmente, né? Então, o que vai acontecer nas nossas vidas? Vai haver a implantação do reino nas nossas vidas, né? E vai fluir na vida natural. Então, o foco do ministério, o foco do reino é isso aí, é implantar o reino de Deus aqui no nosso coração e ser implantado na terra. Para isso que Deus nos criou, né? Para ele fluir através de nós. Só que assim, o falar e o agir de um presbítero deve estar conectado nisso aí. Se não estiver conectado, ele vai ter que fazer um ajuste de maneira que ele possa operar normalmente aqui no reino, né? Só que assim, tem vários fatores que atrapalham a vida das pessoas, porque um presbítero, ele é um irmão nosso, ele é normal, não tem nada de diferente da gente. Só que ele foi eleito por Deus como autoridade. Então, Deus constituiu sobre tem o Lucas, tem o pastor, e os outros que vão vir por aqui, pela fé. Deus é que constitui a autoridade dele sobre a vida, né, dos homens aqui. E que mais aqui, ó? Eles foram chamados para liderar. Então, um presbítero ele deve liderar de acordo com a palavra de Deus. Ele é autoridade, mas eles devem estar alinhados com os propósitos de Deus. Então, se um presbítero ele não estiver alinhado, o que acontece? É sério isso aí, né? Ele vai estar em heresia, ele vai estar enganado. Ele deve estar alinhado aos propósitos, aquilo que ele recebeu do ministério, né? Ele deve colocar em prática aquilo lá. Então, o que acontece quando um presbítero está enganado? Ele vai fazer coisas contrárias à visão celestial. E cabe a nós o quê? Nós temos que ser submissos, mas a obediência é relativa. Então, é sério isso aí, né? A gente não tem que constantemente estar ali na palavra, vendo tudo certinho, porque todo mundo é falho. Todos nós temos falhas, né? Só que, assim, a nossa submissão, ela deve continuar. Então, o presbítero, a primeira coisa que ele deve fazer quando está fora, né, da visão, ele deve restaurar e colocar em prática a autoridade de Cristo no ministério sobre a vida dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que comandar na igreja e na cidade em que ele está liderando ali. Ele tem que colocar em prática, colocar em ordem, de acordo com a palavra. Tudo tem que seguir na palavra, né? Ele deve estar de acordo com a visão celestial. Se ele não estiver, aí não vai funcionar as coisas aqui fora, né? E outra coisa, o presbítero, ele foi assim, Deus constituiu autoridade sobre a vida dele, para ele trazer nutrição espiritual para todos os membros, né, para as ovelhas. Então, como é que ele tem que fazer isso numa cidade? Tem as pessoas que ainda não foram alcançadas. E como é que um presbítero deve agir numa cidade? Através do evangelismo. E através do evangelismo com a ajuda dos irmãos. É por isso que a gente sai nas ruas para evangelizar, porque é uma tarefa que Deus colocou sobre a vida do presbítero para fazer. E a cidade deve ter uma livraria, como temos aqui, né, para a propagação da verdade no município. E o presbítero deve visitar as rádios da cidade e jornais também para propagar a verdade. Então, são vários itens, né, que ele tem que obedecer. E, além de tudo isso aí, o presbítero ele tem que organizar o ministério da palavra para que haja grupos familiares na cidade para poder alimentar as pessoas que ali estão necessitadas de alimento espiritual, né? Então, ele deve administrar os grupos e organizar os líderes de exército e tribo.
Amém? E por último, irmãos, para finalizar aqui, o pastor, o presbítero, ele deve estar de acordo também com a visão, né, que ele recebeu, com relação às finanças, aos dízimos e às ofertas. Olha quanta coisa, quanta responsabilidade sobre a vida de uma pessoa, né? Para nós estarmos recebendo as coisas, a visão celestial. Amém? Então, os pontos mencionados aqui foram esses aqui, ó. O presbítero, ele deve gerar e cuidar na cidade. Ele tem que obedecer, fazer, né, a estrutura de como espalhar a boa nova na cidade. Tem que haver a restauração da autoridade no presbítero na cidade. E na parte de finanças também, ele deve obedecer a visão celestial. Amém? Bom dia, irmãos. Eu vim compartilhar a dica mensal, né? É a videira verdadeira. E nós já ouvimos falar da videira, né, irmãos? Que a videira, quem? É Cristo, verdadeira. Então, na segunda mensagem da videira verdadeira, fala sobre líder. Hoje está falando muito sobre liderança, né? E qual que foi o nosso maior líder, nosso modelo? É Cristo, o que mais serviu. Nunca vai existir nenhum maior do que ele, amém? E o Senhor instituiu aqui na nossa casa líderes espirituais. E os irmãos sabiam que existe líder falso? E eu, graças a Deus, por isso que se eu sentar com um líder falso e um líder verdadeiro, eu creio, não me levantando nada, mas eu creio que Deus vai me dar o discernimento quando ele é falso. E nessa mensagem trouxe, irmãos, que eu vou ler assim rapidinho, para não ficar nas minhas palavras. Não é que não. Deuteronômio 31, versículo 3. Os irmãos prestem atenção no que vai falar aqui. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, nesta mensagem, trouxe 2 exemplos, que tem muitos exemplos, né? Ele trouxe Moisés, trouxe Josué, que é na antiga aliança, e na nova aliança ele trouxe Paulo. Amém, irmãos? Então, nessa mensagem discorre o perigo de um líder falso. O líder falso é quando o grupo de pessoas elege ele. Nossa, você tem jeito de um líder, hein? Você é o nosso líder. Pessoas. Não foi Deus que instituiu esse líder. Daí só vai corromper, não vai ter um crescimento, porque não é Deus que está usando esse homem. Agora, quando um homem é escolhido pelo Senhor, é Deus que escolhe, é Deus que separa, Deus que quebra, e Deus que capacita, e Deus que usa um homem dependente do Senhor em todas as áreas da vida dele. Amém, irmãos? Agora, eu vou, não sei quantos minutos que eu tenho que eu não marquei. Eu vou para Números, capítulo 27, que fala que Josué foi designado sucessor de Moisés por Deus. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Amém? Então foi o Senhor que designou, o Senhor que escolheu. E também uma tônica desta mensagem, irmãos, eu vou perguntar para os irmãos cada um voltem para si a resposta de cada um. Como é, irmãos, como é a tua visão de líder na casa do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo? Daí ele discorre nessa mensagem. Você acha que ele é um Deus? Que ele é Jesus? Você está idolatrando? Isso não pode acontecer. Você tem que entender, nós todos temos que entender que ele é um líder, ele é um servo, ele é uma ferramenta usada pelo Senhor. Amém? Então eu deixo aqui esse pequeno compartilhar com os irmãos. Espero que eu possa ter ajudado. Amém? Deus abençoe.